dar as boas-vindas a todos os presentes e aos nossos ouvintes. Eu gostaria também de lembrar que nós estamos transmitindo através da Rádio Urântia. Então, fica aqui a nossa mensagem de boas-vindas aos ouvintes da rádio. E o convite a você, que ainda, por algum motivo, não conhece a nossa rádio, para que você acesse lá o www.radiourantia.com.br e curta a nossa programação. Venha conhecer a nossa programação. Você vai verificar que a nossa programação ela foi feita com muito carinho, está sendo feita com muito carinho, realmente ficou primorosa, né? É um trabalho muito bem feito pelo Carlalho Zamit e pelo Geraldo Magela, então deixo aqui também os parabéns à dupla, né? Então, fica o convite, conheça a nossa rádio. Eu quero também aqui parabenizar a Estela e a Desirê pelo aniversário de 4 anos do café. Eu espero que essa data se repita aí por muitos e muitos anos. E o café merece. O café, na verdade, é um sucesso cada vez maior. Ao longo desses 4 anos, o café ele acabou sendo reconhecido e tem se firmado como um ambiente onde existe um ambiente plural, né, onde há espaço para que nós tratemos aí de outros temas correlatos ao livro de Urântia, né? E eu também dirijo aqui a nossa saudação ao nosso convidado de hoje. O nosso entrevistado de hoje, ele, na verdade, dispensa apresentações. Ele é uma das figuras mais conhecidas, mais reconhecidas e mais admiradas aqui no nosso movimento. E ele é admirado porque o Henrique Traver, ele tem uma história muito bonita no movimento de urantiano aqui no Brasil. E essa história, ela está se espalhando, né? Eu tenho certeza que o Henrique também vai fazer uma história muito bonita na comunidade urantiana internacional, já que ele foi eleito recentemente para coordenar a Associação Urântia Internacional, conforme a gente vai poder tratar disso com mais detalhe logo mais, tá? O Henrique, para quem não conhece, o Henrique Traver, ele é leitor do livro do Urântia há cerca de 12 ou 13 anos, talvez um pouco mais. Ele teve a oportunidade de estar à frente da Associação Urântia do Brasil por 2 gestões, e todos nós aqui, de uma forma geral, todos nós aqui somos testemunhas do imenso trabalho que o Henrique e a equipe do Henrique dedicaram ao longo desses 4 anos à frente da associação. Realmente, a associação entregue pelas gestões do Henrique em nada se compara com aquela associação que ele encontrou. Realmente, ele e a equipe trabalharam por demais, ele acabou modernizando, estruturando, enfim. O Henrique está de parabéns pelo trabalho nesse período de 4 anos à frente da Associação Urântia. O Henrique Traver, ele é um dos 8 filhos do seu José e da dona Dolores. O Henrique ele é espanhol de nascimento, mas ele muito cedo veio para o Brasil. Ele teve a oportunidade de crescer no estado de São Paulo, mas já há mais de 10 anos o Henrique, a Sueli e os filhos adotaram Curitiba como a sua cidade. E é junto com a Sueli Traver, sua esposa, que também está participando conosco aqui, que eles coordenam uma reunião semanal de leitores do livro do Urântia que ocorre já há mais de 7 anos na casa do Henrique. Religiosamente, toda segunda-feira, às 20 horas, existe a reunião do grupo de Curitiba. Eu até estava pensando, porque durante muitos anos, essa reunião semanal, ela também ocorreu aos sábados, e durante alguns períodos, havia inclusive uma terceira reunião semanal. O Henrique depois pode até contar um pouco dessa história também. Mas não é difícil, eu estava fazendo um cálculo assim por cima, eu acho que não é difícil que o Henrique e a Sueli tenham coordenado mais de 500 reuniões na casa deles, entre presenciais e online. E a gente até pode dizer, né, poxa, mas não, são 7 anos que eles estão se reunindo com o pessoal e daí, né? Mas quando você começa a avaliar o trabalho, a abnegação, o esforço que é você manter um compromisso por tanto tempo, né? Nesses 7 anos, nessas cerca de 500 reuniões, não é difícil que tenha havido ali mais de 1.000 horas de reunião, né? Quando você lembra que, na verdade, com 1.000 horas de estudo,
você consegue fazer 3 cursos de pós-graduação, você tem uma pequena dimensão do esforço, do trabalho, né, do desprendimento desse casal, né? Então, eu parabenizo aqui o casal por tanto trabalho, tanto empenho na disseminação da palavra, né, da palavra do Pai. E Henrique, eu queria dizer que eu sou teu fã, né? Desejo muito sucesso a você na sua gestão à frente da Associação Internacional, e é um prazer para mim poder fazer parte aqui dessa primeira bancada aqui que tem você como nosso entrevistado. Seja muito bem-vindo, Henrique Traver. Poxa vida, Milton, você conhece mais da minha vida do que eu mesmo. Muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu fico muito lisonjeado de participar aqui com vocês desse bate-papo no Café Urante, que foi fundado realmente há 4 anos atrás. Naquela época, a Estela estava comigo também na associação, ela era minha vice-presidente lá. Então, desde então, ela está tocando esse projeto aí com outros amigos, outras pessoas envolvidas. Muito legal isso daí. Muito obrigado, Milton, por todas as suas palavras de carinho, de apoio. Bom, a gente fica muito feliz de ter esse reconhecimento e esse apoio de todos os amigos. Mas acho que a maior felicidade de quem pode fazer mesmo alguma coisa é justamente servir ao Pai e servir aos nossos irmãos. Então, esse é o meu desejo, o desejo da Sueli, que é uma esposa formidável, companheira inseparável, que me apoia em todas as minhas jornadas. E eu tenho que reconhecer que, para minha família, às vezes é complicado, porque realmente esse trabalho demanda muito tempo, muito esforço e muita dedicação. Às vezes a gente abre mão do jantar com a família, do almoço com a família, do fim de semana, mas a família sempre é compreensiva e muitas vezes participa junto. Então é muito legal. O Milton é cofundador do nosso grupo aqui de Curitiba. Esse grupo de Curitiba foi iniciado exatamente no mesmo dia que ele começou a participar das reuniões. No começo nem era aqui na minha casa, logo depois é que passou a ser aqui em casa. Mas então, esse tempo todo que a gente está junto aqui, o Milton tem participado ativamente. Então, é muito legal, vocês estão todos convidados a, quando quiserem, participar também do nosso grupo. Muito obrigado por terem me convidado, estou à disposição, Milton, vamos lá. Eu também, né, sou fã do Henrique, e ninguém melhor para a gente começar esse novo café que com o Henrique, né? E eu caí de paraquedas de vice-presidente da UAB junto com o Henrique e acho que a gente fez um trabalho legal e o Henrique realmente, como o Milton falou, pegou uma UAB um tanto desestruturada e hoje, se a gente está continuando esse trabalho, que foi graças a toda a estrutura, todo que o Henrique deixou pronta para a gente continuar, né? Mas então, vamos lá, chega de nós falar, quem tem que falar aqui é o Henrique. E eu acho, Henrique, que o que as pessoas mais têm curiosidade é de saber como tu chegaste ao livro de Urântia. Fala um pouquinho para nós e o que o livro trouxe para ti. Olha, o livro de Urântia chegou para mim da mesma maneira que chega para uma grande quantidade de leitores, né? Que foi através da obra de Benítez, Operação Cavalo de Troia. Eu li os 9 livros do Benítez, juntamente com a Sueli, e eu me empolguei muito com
com a história, não a fantasia criada por Benítez, que é uma história muito fantasiosa e muito bem montada, mas por sentir os diálogos de Jesus, que eram muito verdadeiros, ali naqueles livros do Benítez. E pesquisando um pouco mais, eu descobri que o Benítez estava sendo processado por plágio. E fui atrás dessa história do plágio e descobri que o plágio era sobre o livro de Urântia. Então, aí, imediatamente, acendeu a luz, aí eu falei, bom, se o plágio eu gostei tanto, eu quero conhecer a obra original. E, então, foi a partir daí que eu encontrei o livro de Urântia, e a gente é escaldado de muitas histórias, muitas experiências, né? Passamos já por diversas experiências religiosas, catolicismo, espiritismo, e vai por aí afora. Nós nos envolvemos em diferentes religiões, eu e a Sueli, e sempre fomos buscadores. E algumas vezes nós nos desapontamos com algumas dessas iniciativas que nós tivemos, que não deram muito certo, e a gente acabou investindo coisas importantes da nossa vida, não estou falando de dinheiro, mas de coisas importantes, valores, tempo, dedicação, em coisas que mais tarde nós percebemos que nós havíamos nos equivocado. Então, quando eu me toquei com o livro de Urântia, eu tive uma preocupação muito séria em descobrir o que era exatamente o livro de Urântia. Então, eu comecei a ler o livro, mas, ao mesmo tempo, eu pesquisei muito, muito, muito sobre coisas a favor e contra o livro de Urântia, para entender o que era o livro de Urântia, como que ele tinha surgido. Então, era assim, aquele gato escaldado que chora quando vê a vaca, né? Aquele gato escaldado de leite quente, que começa a chorar quando vê a vaca. Então, eu não quis me atirar numa coisa sem ter uma noção melhor do que era o livro de Urântia. Mas, ao mesmo tempo que eu fiz toda essa pesquisa, e o resultado foi muito favorável, foi muito convincente, o mais convincente mesmo, o resultado mais favorável, veio do meu próprio estudo do livro de Urântia, né? Então, esse estudo do livro de Urântia, à medida que eu fui estudando, eu cada vez mais me convencia que fazia muito sentido tudo que eu via ali no livro de Urântia. Como todo mundo que lê o livro de Urântia, a gente se surpreende, e alguns procuram uma determinada parte, um determinado capítulo. Claro, eu conheci alguns textos do livro de Urântia, mas eu tomei a decisão de lê-lo na sequência do início até o final. Eu li o livro muito rapidamente, pouco tempo. Então, à medida que eu avançava na leitura, eu fui me convencendo mais e mais que eu tinha um tesouro nas minhas mãos, e aquilo estava mexendo muito com a minha vida. E para mim foi um negócio muito impactante, porque a gente estava saindo de um processo que nós tínhamos iniciado de espiritualização, e com todas as experiências religiosas que eu tinha passado, o livro de Urântia trouxe um impacto muito grande na minha vida, num primeiro momento de uma desconstrução total, assim, terra arrasada. Eu me sentia completamente destruído de todas as crenças e convicções que eu tinha carregado ao longo da minha vida, e foi um processo muito doloroso mesmo,
me reorganizar, me readaptar, e isso só foi possível porque eu sentia no meu coração de que o que eu estava vendo no livro de Urântia era verdade. Então, eu questionava muito o que eu estava vendo no livro de Urântia e tentava superar aquelas crenças, aquelas coisas que eu tinha carregado comigo toda a minha vida, e tinha dificuldade de abrir mão delas, mas eu reconhecia que aquilo não fazia sentido, que eu tinha carregado por tantos anos. Então, foi um processo muito doloroso, até que eu, vamos dizer, tivesse completamente derrubado todo aquele castelo que tinha sido construído ao longo de toda uma vida com as minhas crenças religiosas e tivesse me sentido basicamente no piso plano, no zero. A partir daí, a minha vida espiritual mudou completamente. E eu me transformei. Sou uma pessoa nova, mudou muita coisa, e eu passei a me dedicar profundamente ao trabalho do livro de Urântia. Por um bom tempo. E, por sorte, no início tive um momento de estresse com a Sueli, porque, claro, todo esse processo mexia com as nossas convicções, e a Sueli veio logo atrás de mim, estudando o livro também, embora relutante, depois de alguns estresses que nós tivemos juntos. Então, foi um processo complicado nesse sentido também, e acho que é muito difícil para um casal que tem uma convicção religiosa que não é acompanhada pelo outro par. E, por sorte minha, né, a Sueli se apaixonou também por Jesus, pelo Jesus do livro de Urântia. E aí ela se entusiasmou com o livro também, passou pelo mesmo processo que eu passei, e no final nós acabamos dando apoio e nos confortando uns aos outros, e chegamos aqui onde estamos, felizes de ter encontrado o livro de Urântia e ter passado por toda essa transformação. Eu sempre falo, a gente fala muito do livro de Urântia, mas ultimamente eu já tenho aprendido que são os ensinamentos que estão contidos no livro que realmente mexem com a nossa vida. Hoje eu tenho um pouco de dificuldade de falar muito do livro, mas principalmente o que me atrai muito é tratar de disseminar os ensinamentos que tem ali, de preferência sem falar do livro de Urântia, né? A gente fala aqui porque todo mundo aqui conhece. Mas isso é um pouquinho da minha história aí com o contato com o livro de Urântia, né? Muito bem. Henrique, eu queria que você conversasse um pouquinho conosco, porque você recém assumiu um desafio gigantesco, né? Você tem uma história muito bonita aqui, na Associação Brasileira, mas você, na verdade, foi eleito por todas as associações nacionais do mundo todo para coordenar a Associação Urântia Internacional pelos próximos anos. Isso é um desafio gigantesco para qualquer pessoa, né? Pelo trabalho, porque a gente não está falando só, por exemplo, de trabalhar junto à América Latina, onde o povo majoritariamente é cristão, né? Mas a gente está falando também em trabalhar junto com ambientes, aí, junto com estados, junto com países onde não, por exemplo, Urântia um dia vai ter que ter um maior alcance junto à África, junto a países da Ásia, junto a países onde existe muita relutância quando você fala de Deus, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós como é que está sendo essa primeira impressão que você está tendo do teu trabalho, como é que você espera encarar esse desafio,
quais são teus projetos lá e como é que você imagina poder trabalhar junto a Aurantianos no mundo todo? Olha, essa é uma questão muito interessante, Milton, porque, assim, quando a gente fala de associação, assim, cria um certo mal-estar em muitas pessoas, porque o propósito da revelação é de desenvolver uma religião individual. Então, quando você fala em associação, muitas pessoas têm uma prevenção, falam, bom, isso aqui é uma instituição, uma organização que nós vamos participar, como se não é uma igreja porque não tem um templo, não deixa de ser uma coisa institucionalizada. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante, inclusive os próprios leitores e estudantes do livro de Urantia entender, é que nós não encontramos um nome melhor para definir o que nós somos. A gente diz, olha, a gente é uma associação porque é uma reunião de um grupo de estudantes que se propõe a disseminar a revelação, né, para fazer um trabalho parecido com o que os apóstolos e os discípulos de Jesus fizeram, mas com relação aos ensinamentos do livro de Urantia. Então, nós somos um grupo de pessoas, de estudantes, desejosos de levar o conhecimento da quinta revelação para o mundo todo. E, nesse sentido, a gente é um organismo vivo, um organismo crescente, né? Estou vendo aqui, tem alguém me pedindo alguma coisa, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas bom. Então, um organismo crescente, vivo, né? Que tem esse propósito. Então, a associação, na minha opinião, ela até tem um nome um pouco equivocado, porque a gente fala associação internacional. Eu definiria melhor como uma associação global. Global porque nós queremos cobrir o globo todo, queremos cobrir o planeta todo. E quando a gente fala de uma associação global e de um corpo, a gente tem que pensar que a associação nacional em cada país é uma parte desse corpo. São os olhos desse grupo de estudantes, desses apóstolos, desses discípulos, naquela região, naquele país, fazem parte do nosso corpo. Então, nós somos um grupo de pessoas que trabalha a nível internacional e parte desse grupo de pessoas está atuando ativamente num país, numa região. Então, nesse sentido, todas as associações nacionais fazem parte, faz parte do corpo da associação internacional. Nós temos hoje 15 associações nacionais e mais 15 associações locais, além de vários grupos de estudo e além de vários contatos em inúmeros países do mundo todo. Então, esse grupo, nós não temos a pretensão nesse grupo, muita gente acha que o objetivo da associação é fazer com que todos os estudantes do mundo estejam registrados e participem da associação. Isso é claro, é muito bem-vindo, nós não temos nenhuma objeção, pelo contrário, nós gostaríamos que todos os estudantes do mundo fossem associados à associação e participassem ativamente dela. Mas não é esse o propósito da associação. O propósito da associação é servir a toda a comunidade urintiana, dar apoio, promover eventos, abrigar aqueles que querem participar da associação, indicar grupos de estudos, acolher essas pessoas, ajudar a esclarecer dúvidas, oferecer livros, oferecer cursos. Mas o nosso propósito não é necessariamente
o de ter um grande número de associados, por dizer, olha, a gente tem tantos associados. Isso é importante só do ponto de vista de saber, olha, tem tanta gente no mundo estudando o livro de Urântia. Então, o propósito da associação é identificar aqueles membros que gostariam de servir a revelação, de servir a seus irmãos, prestar serviços e se engajar na associação para poder levar a revelação a todos os cantos do mundo. Lógico, a gente fazendo esse trabalho de disseminação promove cursos, promove palestras, promove encontros, e é importante que todas essas pessoas participem. Mas, assim, eu encaro o trabalho da associação como a gente encararia o trabalho dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. Esse é o propósito. E a nossa meta é de levar a disseminação para o mundo todo. Todos vocês que já tiveram um contato mais próximo com o livro de Urântia, em algum momento sentiram o desejo de contar para um amigo, para um vizinho, para um parente, levar o livro para alguém. E eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui passou por essa experiência e teve a mesma experiência que eu, a frustração de não ter uma receptividade à altura, uma receptividade, muitas vezes até passar a ser alvo de críticas e coisas assim. Então, como é que a gente supera todas essas dificuldades quando você pretende levar o ensinamento para todas essas pessoas? No caso do nosso trabalho a nível mundial, os desafios são os mesmos que a gente tem aqui na Associação Nacional, ampliados pela questão da língua e de diferentes religiões, como convencer um muçulmano de que ele deve estudar o livro de Urântia, como convencer um budista de que ele deve estudar o livro de Urântia, como levar essas revelações em todos os cantos do mundo sem criar um problema com os governos, sem criar um problema com sociedades econômicas, com sociedades, então, sem ativismos, sem... Então, por isso, nós temos uma série de cuidados para não ampliar os conflitos que já existem naturalmente. Por exemplo, a gente não discute política. Por quê? Porque discutir a presença ou não de Jesus no coração de cada um já é um desafio grande para quem não aceita Jesus. Já é um conflito grande, e esse é o nosso trabalho. Nós não vamos aumentar esse conflito e essa luta, incluindo outras questões que não sejam aquelas do ensinamento de Urântia. Então, tudo isso demanda um estudo, um cuidado muito grande da maneira como nós fazemos a abordagem para levar essa disseminação para o mundo todo e de que maneira nós nos organizamos para que essa coisa seja feita de uma maneira suave, pacífica e bem entrosada. Não é fácil, porque aqui, como a gente tem aqui, em todo lugar do mundo tem, as questões humanas. O ser humano sempre é muito complexo e é muito difícil da gente lidar. Então, é isso. No trabalho lá na Associação Urântia Internacional, difere muito pouco daquilo que você está fazendo aqui, Milton. Só é um pouco maior, mas do ponto de vista de tamanho, mas os desafios são muito parecidos. Obrigado, Henrique. Fala, Hélio. Parabéns, Henrique. De fato, você se supera a cada palestra. Realmente, você traz uma mensagem fácil de compreensão. São textos complicados e você consegue transformar em algo simples. Isso é uma virtude tua que me encanta. Parabéns. Eu participo da tua sala, participava do teu grupo presencial e sou testemunha do trabalho que você
e Sueli vem fazendo ao longo desses anos. Sou testemunha de que é uma dedicação, é uma coisa especial. Vocês, de fato, são um casal 20, 10 para cada um.